Fala pessoal, beleza? Eu vou resolver hoje com vocês a prova da Unicamp 2021, a prova aconteceu agora há pouco, tá? E eu vou resolver com vocês, então a prova foi dividida em 2 dias, né? Eu vou resolver a prova do primeiro dia, foram 8 questões de física, tá? A prova que eu vou fazer é a prova EG, se eu não me engano, tá? Vou começar aqui pela questão 33, tá? Mas eu já peço para você se inscrever no canal, dar uma curtida no vídeo, comentar para dar uma força, porque eu tô começando o canal agora e aí, quanto mais engajamento eu tiver, mais força eu vou ter para conseguir produzir mais conteúdos como esse, beleza? Então vamos lá. Então a prova de física tinha 8 questões, eu vou começar aqui pela questão 33, de uma coisa que eu já adianto para vocês. A prova estava fácil. Fácil em que sentido? Fácil porque ela estava uma prova de aplicação direta de fórmulas. A Unicamp já faz isso normalmente, né? A prova da primeira fase da Unicamp de Física, ela é mais tranquila do que, por exemplo, a FUVEST, né? Ela é uma prova basicamente em que você tem ali que usar uma ou duas formulinhas nas questões, aplicar as formulinhas, fazer uma conversão de unidade e chegar na resposta. Só que esse ano os enunciados ficaram ainda mais simples, devido à pandemia, né? A comissão organizadora da prova, ela prometeu que ia ser uma prova mais tranquila, uma prova mais simples, né, para não prejudicar ninguém, e ela cumpriu isso muito bem, a prova realmente estava mais simples. Por exemplo, essa primeira questão, ele fala assim, ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto da fita cassete é V igual a 0,045 metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro D, igual a 6 centímetros. Em quanto tempo a bobina completa uma volta? Gente, é uma questão típica de movimento circular uniforme, né? A gente sabe que no movimento circular uniforme, a velocidade linear ela é a distância percorrida em uma volta, que é o comprimento do círculo, 2πr, dividido pelo tempo para dar uma volta, que a gente chama de período. A questão que é o período. Então o que eu faço? Eu isolo o período aqui. Tsão, que é o período, é igual a 2πr dividido pela velocidade. Agora é só substituir, tá? Vamos lá. O período vai ser em segundos. 2 vezes π. A questão disse no enunciado da prova para a gente considerar π igual a 3, tá? Ela disse isso no início da prova, né? Antes das questões de física, ela falou da questão tal a questão tal, considere π igual a 3. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui. 2 vezes 3. O raio eu tenho que passar para metro, ele está em centímetros, né? Aqui só um cuidado que a gente tem que tomar, tá, gente? Vamos tomar um cuidado bem especial aqui, tá? Que esse cara aqui é o diâmetro, beleza? Então o raio que a gente vai usar vai ser 3 centímetros, tá? E aí quando eu colocar um raio de 3 centímetros aqui, ó, eu tenho que pôr um 10 a menos 2 porque eu passei ele para metro, tá? Então, muito cuidado com isso. E aí eu vou pegar esse cara e vou dividir pela velocidade. Eu vou escrever já a velocidade em notação científica. 45, 10 a menos 3. Aí, olha o que vai acontecer. Vamos lá. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber o seguinte, ó. Este cara, esse 3 com esse 3 vai dar um 9, tá? 9 dividido, eu simplifico o 9 com 45 e aparece um 5 aqui. Aí olha o que vai acontecer. 2 dividido por 5 dá 0,4. Então a gente vai encontrar 0,4, 10 elevado a 1. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3, menos 2 menos 3 dá 1. Bom, isso aqui em segundos. Isso aqui é equivalente a 4 segundos, né, gente? Que é o que está aqui bem colocado para a gente na alternativa C. Beleza? Então, essa primeira questão era uma questão super tranquila, basicamente substituição direta em fórmula. Tá? Então, primeira questão, tranquilinha. Quem conhecia aí a fórmula do movimento circular e não se embananou na parte do diâmetro e raio, conseguiu acertar a questão sem muita dificuldade. Tá? Bom, a próxima questão é a questão de número 34. Tá? A questão de número 34 é uma questão clássica de equilíbrio de corpos extensos. Ele fala assim, a figura mostra o braço de um toca-discos de vinil. Nela são indicadas, nos seus respectivos pontos de atuação, as seguintes forças. O peso do braço, que é a força PB, está aqui. O contrapeso PC,
que está aqui, e a força normal aplicada pelo suporte do braço, que é essa força aqui. Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força em relação ao ponto O, que é o ponto de apoio, é igual ao produto do módulo da força pela distância, do ponto de aplicação até O. Gente, essa sequência aqui, ó, que ele falou, para que o braço fique em equilíbrio até essa parte aqui, ele está explicando para vocês, né? Como funciona aquela parte do equilíbrio de torque, equilíbrio de momento de uma força. Então, se você já souber isso, você pula essa parte e vai direto para a questão. Tá? Adote torque positivo para forças que tendem a acelerar o braço no sentido horário e torque negativo para forças que tendem a acelerar no sentido anti-horário. Ele deu aqui o módulo de PC igual a 1,5 N, de PB 0,3 N, da normal é 1,8 N, e quer saber qual que deve ser essa distância D aqui, do contrapeso ao ponto O, para que o braço fique em equilíbrio. Gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a soma dos torques, a soma dos momentos, né? Então, momento da força PC mais o momento da força PB mais o momento da força normal, a soma desses torques tem que ser igual a zero, para que o sistema fique em equilíbrio. A questão disse isso. Tá? Bom, escolhendo o ponto de referência como sendo o ponto O, lembra que sempre que a gente for ter um problema aí de calcular torque, momento, a gente precisa escolher um ponto de referência. A gente vai escolher o ponto O porque a questão falou para a gente considerar o ponto O. Porém, se a questão não tivesse falado, a gente escolheria o ponto O de qualquer forma, porque escolhendo o ponto O, o momento da força normal é nulo. Tá? Por que o momento da força normal é nulo? Porque ela está sobre o ponto O, ela é aplicada no ponto O. Então, o braço da força normal com relação ao ponto O é zero. Então, a gente não precisa considerar esse cara. E aí, gente, reparem que ele falou para a gente considerar o torque positivo quando ela tende a acelerar o braço no sentido horário. Então, reparem que essa força PC com relação a esse ponto O tende a fazer isso aqui girar no sentido horário. Então, eu vou chamar esse cara de positivo. Já o PB tende a fazer girar no sentido anti-horário, então eu vou chamar ele de torque negativo. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? O momento do PC vai ser simplesmente a força PC vezes o braço dela, que é a distância dela até o ponto O, que é o ponto D aqui. Que é essa distância D. E como eu estou considerando que esse torque, esse momento é positivo pela convenção que ele usou, eu vou usar um sinal de mais aqui. Já o da outra força, o do PB, vai ser menos PB. Agora, por que eu estou colocando esse menos aqui? Porque agora o torque da força PB é um torque negativo, né? Um torque no sentido anti-horário. Vezes o braço, eu vou chamar esse braço de X, tudo bem? Que é o 12 centímetros. Isso aqui é igual a zero. Com isso, a gente obtém a seguinte relação. PC vezes D é igual a PB vezes X. Aí é só substituir os valores. Eu poderia ter feito isso aqui direto, tá? Se eu não quisesse usar essa convenção que ele deu no problema, poderia ter falado o torque da força B tem que anular o torque da força C, porque eles tentam girar em sentidos contrários, e aí eu escrevo isso direto, tá? Bom, agora vamos substituir. Reparem que aqui eu vou usar as forças em Newton e as distâncias em centímetro. Se eu deixar as duas forças em Newton dos dois lados e as distâncias em centímetro, não tem problema. Então vai ficar PC é 1,5, D é o que eu quero achar, PB é 0,3 e X é 12 centímetros. E aí, gente, o D vai ser simplesmente 0,3 vezes 12 dividido por 1,5. É fácil vocês perceberem que 0,3 e 1,5 simplifica, parece um 5. 12 dividido por 1,5, dividido por 5, desculpa, vai dar 2,4 centímetros. Que nos leva à alternativa B de bola. Reparem que a força maior está associado a um braço menor. Se você conhecia essa fórmula, né, a fórmula da alavanca, basicamente, você resolvia a questão rapidinho, sem pensar nessa parte de momento, você escrevia isso aqui direto e resolvia a questão também. Beleza? Então, uma questão aqui, um pouquinho óbvio que essa questão é mais trabalhosa que a primeira, mas é uma questão super tranquila sobre momento e equilíbrio de corpos extensos que, para quem já tinha resolvido algum tipo de problema assim na vida, ao longo da preparação, foi uma questão super tranquila. Beleza? Bom, agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão é uma questão sobre pressão. É a questão de número 35 da prova. E é uma questão super tranquila também sobre pressão. Tá? Então vamos lá.
Então ele fala assim, ó, a força normal aplicada pela agulha de um toca-disco sobre um disco tem um módulo igual a N, ele deu aqui pra gente o módulo, beleza? 2, 10 a menos 2 N. A área de contato entre a agulha e o disco é 1,6, 10 a menos 3 milímetros. Ele quer saber qual é a pressão exercida pela agulha sobre o disco. Aí, gente, é só vocês lembrarem que a pressão vai ser a força dividido pela área. Então a gente vai escrever a força 2, 10 a menos 2 newton, dividido pela área. E aqui um cuidado. A área é 1,6, 10 a menos 3 milímetros quadrados. Eu preciso converter isso para metro. 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Mas eu tenho que levar isso ao quadrado. Quando eu fizer isso, vai acontecer o seguinte. Vai ficar... Aí eu vou deixar aqui o newton também, tá? 2... Opa, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. 2, 10 a menos 2 newton, dividido por 1,6, 10 a menos 3, vezes 10 a menos 6, porque isso aqui vai dar 10 a menos 6, 10 a menos 3 ao quadrado, metro quadrado. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para passar para as unidades do sistema internacional. Tá? Fazendo isso, 2 dividido por 1,6 dá 1,25, beleza? Só fazer a continha dá 1,25. Aqui embaixo eu vou ter 10 a menos 9. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 9 dá 10 a sétima. Newton por metro quadrado é o que a gente chama de Pascal, beleza? É o Newton por metro quadrado aqui. Ó, tá? Bom, aí se eu dividir isso aqui por 10 a quinta, eu obtenho 1,25 10 ao quadrado ATMs, atmosferas, que é o que ele queria. Alternativa B, essa é a pressão. Então, novamente, uma questão que é pura aplicação de fórmula com uma conversão de unidade. Beleza? Então, questão super, super tranquila, aplicação direta de fórmula com conversão de unidades. Beleza, gente? Então é só fazer isso desse jeito que a gente chega aí na resposta. Tranquilo? Bom, vamos agora para a questão de número 36, que é outra questão direta de aplicação de fórmula. E no caso da questão 36, é uma questão que não envolve nem conversão de unidade. Eu diria que é a questão mais fácil da prova. Tá? Porque se você conhecer a fórmula, você resolve ela em literalmente 30 segundos. Assim, tá? Basicamente ele fala assim, a força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo de 8, 10 a menos 3 newton. Sendo que a força normal vale 2, 10 a menos 2 newton, qual é o coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco? Tá dando para perceber que a prova gostou de falar do disco de vinil, né? É a quarta questão seguida da prova no mesmo contexto do disco de vinil. Bom, ora, a gente sabe que a força de atrito cinética, né, ela é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Com isso, o μ, que é o que eu quero achar, vai ser a força de atrito, 8, 10 a menos 3, dividido pela normal, que é 2, 10 a menos 1. Menos 2, quer dizer. Isso aqui vai dar 4, 10 a menos 1. E essa é a resposta. O coeficiente de atrito não tem unidade, tá, gente? Ele é adimensional. Então, alternativa C. Questão aqui super, super tranquila. Eu diria que essa é a questão mais fácil da prova. É direto usar a fórmula, pegar, jogar e fazer as continhas, tá? Bom, já resolvemos metade da prova. Vocês estão percebendo que a prova estava tranquila, hein? A gente resolveu aqui metade da prova em... Deixa eu ver quanto tempo. Em 14 minutos, né? Então a gente está fazendo a prova bem rápido, tá? As próximas questões vão ser um pouquinho mais longas, tá? Essa questão 37, em especial, eu considero ela a questão mais difícil da prova, tá? Ela é a questão mais complicada. Vocês vão entender por quê. Porque a gente vai... É a questão que dá mais trabalho, tanto de conta, quanto de você perceber o que você precisa fazer para resolver ela. Tá? Eu considero essa a questão mais difícil da prova. Não que eu considere ela uma questão difícil, eu considero ela uma questão média. Tá? Mas, dado o contexto dessa prova que estava mais tranquila, eu considero ela a questão mais difícil. Então ele fala assim, em fevereiro de 2020, a estação meteorológica de Key West, na Flórida, registrou uma revoada de pássaros, migrantes que se assemelhavam a uma grande tempestade. Considere uma nuvem de pássaros de forma cilíndrica de raio R0 e altura H, e densidade de pássaros dp. Ele deu os valores aí. R0 vale 145 mil metros, H vale 100 metros,
a densidade dos pássaros vale 610 a menos 7 pássaros por metro cúbico, né? E aí ele falou, suponha ainda que cada pássaro tenha uma massa de meio quilograma e a velocidade V0, todos voando na mesma direção e sentido. Qual é a energia cinética da revoada de pássaros? Bom, gente, o primeiro passo aqui é calcular o número de pássaros, beleza? Para calcular o número de pássaros, que eu vou chamar de N, a gente vai ter que pegar a densidade de pássaros e multiplicar pelo volume dessa região, dessa nuvem de pássaros. Porque reparem, se eu pegar a densidade de pássaros em pássaros por metro cúbico e multiplicar pelo volume em metro cúbico, eu vou ter o número de pássaros. Então, esse é o primeiro passo. Para achar o volume, a gente vai considerar que esse volume é um cilindro de raio R0 e altura H. Então, ele vai ser um cilindro, o volume do cilindro, π R0 ao quadrado vezes H. Área da base, πr0 ao quadrado vezes altura H. Reparem que está tudo em metro, então a gente não vai ter que converter nada. Então vai ficar 3 que multiplica 145 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado vezes 100. Bom, isso aqui vai dar 3 vezes 145 vezes 145, 10 a oitava metros cúbicos. Por quê? Vai ficar 10 a sexta, com 10 ao quadrado, 10 a oitava. E aqui, gente, eu não fiz essa conta. Vocês vão entender por que eu não fiz essa conta ainda. Porque essa não é a resposta final. Então vamos guardar isso aqui, porque no final pode ser que essas coisas simplifiquem. Então vamos deixar isso aqui guardado até o final. Tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? Né? A energia cinética, ela é m, a massa do pássaro, v quadrado, a velocidade do pássaro, dividido por 2. Isso seria a energia cinética de um pássaro. Tudo bem? Para eu ter a energia cinética total, eu preciso considerar n pássaros. E aí eu multiplico isso aqui por n. E aí vai ficar o seguinte. O n é dp vezes v, como a gente discutiu aqui em cima, tá? Vezes, então esse é o n. Aí vai ficar a massa aqui, v ao quadrado, dividido por 2. E essa é a conta que a gente tem que fazer para resolver o problema. Tá? Então vamos lá, vamos fazer essa conta. A densidade dos pássaros é 6, 10 a menos 7 pássaros por metro cúbico. O volume é 3 vezes 145 vezes 145, 10 a oitava. A velocidade é 20 ao quadrado, dá 400, que eu vou escrever como... Aliás, eu estou esquecendo da massa. Perdão, gente. A massa é meio quilograma. E a velocidade é 20. 20 ao quadrado dá 400, que eu vou escrever aqui como 4, 10 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, que está na fórmula da energia cinética. Bom, gente, aí agora é brincar, tá? Como que a gente vai brincar com isso? Vamos lá. Primeira coisa, meio com 4 dá 2, que simplifica com esse, tá? E aí o que a gente vai ter que fazer é fazer 6 vezes 3 vezes 145 vezes 145. Tá? A gente vai ter que fazer essa conta. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar que a energia cinética é... Se eu fizer 6 vezes 18, né? De 6 vezes 3 vezes 145 vezes 145, essa é uma conta chatíssima de fazer. Vou fazer na calculadora aqui, gente, para ganhar um tempinho. Então, 6 vezes 3 vezes 145 vezes 145 dá 378.450, que eu vou escrever como 3,78 10 a quinta. E além disso, eu vou ter esse 10 a oitava, com esse 10 a menos 7, que dá 10, com esse 10 ao quadrado, que dá 10 ao cubo. Juntando essas potências de 10, dá 3,78 10 a oitava joule. Beleza? Bom, olhando as alternativas, a alternativa mais razoável é a alternativa A. Tá? Então, a questão aqui não era muito difícil, essa questão, mas era uma questão mais trabalhosa. Né? A gente teve que calcular o volume do cilindro, calcular o número de pássaros, né? E aí usar esse número de pássaros vezes a massa de cada pássaro, v quadrado sobre 2, para achar a energia cinética de tudo. Se ele quisesse energia cinética de um pássaro só, seria só fazer mv² sobre 2, que no caso seria meio vezes 400 dividido por 2, seria 100, beleza?
A energia cinética de cada pássaro é 100 joules, e aí você calcula o número de pássaros. Poderia ter feito assim, calcula a energia cinética de um pássaro individual, 100 joules, multiplica pelo número de pássaros, dá a energia cinética total, estaria correto da mesma forma. Tranquilo? Então essa é a questão que eu considero mais difícil, principalmente por causa dessa parte inicial aqui. Tá? Mas ok, resolvemos o problema, vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão tradicional já das provas da Unicamp, que é uma questão de calorimetria, em que ele simplesmente quer que você use a fórmula lá, o Kimacete, beleza? Então, é basicamente isso. Ele fala assim, um microchip de massa 2×10⁻⁶ gramas é composto majoritariamente de silício. Durante 1 minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa, na forma térmica, uma quantidade de energia Q igual a 0,96 milijoule. Considere que o calor específico do silício é 800 joule por quilograma grau Celsius. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, em quanto tempo sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento? Gente, é uma questão aqui super tradicional, né? Calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Essa informação que ele deu aqui, ó, caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, quanto sua temperatura aumentaria? O que ele está falando é que toda essa energia é usada como calor, né? E todo esse calor é usado para aumentar a temperatura do dispositivo. Tá? Basicamente é isso que ele está querendo dizer. Não tem perda de calor para o ambiente. Tá? Bom, eu quero achar a variação de temperatura. Para fazer isso, eu vou usar o calor em joule. Então, 0,96 milijoule é 96 10 a menos 5. Da onde veio 10 a menos 5? O 0,96 eu posso escrever como 96 10 a menos 2. E o milha aqui aparece com 10 a menos 3. 10 a menos 2 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 5. A massa é 2, 10 a menos 9. Reparem que eu tenho aqui um 10 a menos 6 gramas. Eu quero a massa em quilogramas, porque o calor específico está em quilogramas. Tá? Então, adiciono um 10 a menos 3 extra aqui, vira um 10 a menos 9. Vezes o calor específico, que é 8, 10 ao quadrado, 800, vezes a variação de temperatura que eu quero. Bom, a variação de temperatura vai ser 96, 10 a menos 5, dividido por 16, 10 a menos 7. 96 por 16 dá 6. As potências aqui, 10 a menos 5 por 10 a menos 7, dá 10 ao quadrado. 6, 10 ao quadrado, alternativa C, 600 graus Celsius. Tá? Então, era uma questão aqui bem tranquilinha também, tá, gente? Só substituindo a fórmula. Esse tipo de questão tá bem tradicional nas provas da Unicamp nos últimos anos, assim, nos últimos 5, 6 anos. Tá sempre caindo bastante questões assim. Se você pegar, acho que as últimas 4 Unicamp, 5 Unicamp, em pelo menos 3 caiu um exercício desse tipo. Tá? Que era basicamente usar essa fórmula, então é um assunto bem recorrente nas provas da Unicamp. Legal? Bom, então finalizamos aqui a questão 38, faltam só 2 questões. A próxima questão é uma questão de circuito elétrico, tá? Uma questão de eletrodinâmica. Uma questão bem legalzinha, bem bonitinha, tá? Não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Eu diria que essa é a segunda questão mais difícil da prova, tá? Essa questão 39, tá? Essa questão da Unicamp, de circuitos. Ele fala assim, a diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito elétrico resistivo, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente, que é a REC, no trecho do circuito. Aqui, gente, ele está falando basicamente que U igual a R vezes I, ele está falando da lei de Ohm para você. Tá? Então, a Unicamp tomou um cuidado esse ano, em algumas questões, de fornecer um textinho para tentar dar alguma ideia para as pessoas. Né? Se as pessoas não lembrassem da fórmula e tal, ela tentou explicar, ela fez isso naquela questão do torque, né? Ela colocou uma explicaçãozinha ali um pouco mais detalhada do que estava acontecendo, para essas pessoas ali não lembrassem direito o que é, elas conseguissem, a partir do texto, ter alguma ideia do que fazer. Essa questão eles estão fazendo a mesma coisa. Né? A Unicamp prometeu isso e realmente cumpriu. Tá? Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. Outra informação que ela não era obrigada a dar na questão, tá? Uma informação que o candidato deveria conhecer, e ela deu, então, realmente ela cumpriu com isso que ela prometeu fazer. Tá? A banca examinadora fez um bom trabalho nesse sentido. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito
abaixo é 3 vezes maior do que a corrente no trecho A. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, ó, IB é 3 vezes IA. Ou seja, IB sobre A é 3. Essa informação ele também não precisava ter dado, porque ele falou, se IB é 3 vezes maior que A, a gente já sabe disso aqui. Então, de novo, a Unicamp dando uma mesma informação de formas diferentes, né, para que o candidato conseguisse perceber isso. Então, uma coisa que ela não fazia nos últimos anos, ela está fazendo aqui, justamente para ajudar os candidatos aí nesse ano difícil, que foi o ano de pandemia. Legal? Ele quer saber quanto vale essa resistência aqui. Então, o que eu sei? Eu sei a DDP aqui, sei essas duas resistências e sei essa, eu quero saber essa resistência. Gente, como que a gente resolve esse problema? Tá? A gente resolve esse problema, tem duas formas de pensar. Uma das formas é a seguinte, se a corrente B é 3 vezes a corrente em A, se IB é 3 vezes IA, isso significa que a resistência aqui embaixo, que eu vou chamar de RB, ela tem que ser 1/3 da resistência RA. Se você conhece bem circuitos em paralelo, essa é uma relação que você tira de cara. E aí, fazendo isso, fica 6 mais R, que é o RB, é igual a 24 sobre 3, que dá 8. Com isso, você tira aqui o R igual a 2 e resolve o problema com o pé nas costas. Tranquilo? Mas agora eu quero resolver com vocês de um outro jeito. O jeito que eu quero resolver é o seguinte. Bom, eu vou marcar um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A, e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B. Este ramo do circuito aqui de cima está em paralelo com este ramo aqui de baixo. Se eles estão em paralelo, significa que a DDP, a tensão neles é igual. Então eu tenho uma tensão de 12 volts aqui, e eu tenho uma tensão de 12 volts distribuída aqui também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira lei de Ohm aqui em cima. Eu vou falar que U é igual a RA vezes IA. E com isso eu vou achar o IA. O IA é simplesmente 12, que é o U, dividido por RA, que é 24, e dá meio ampere. E por que eu fiz isso? Porque sabendo qual é essa corrente, eu consigo saber qual é a corrente de baixo. Porque eu sei que o IB é o triplo do IA. Então ele é 3 vezes 0,5, que vai me dar 1,5 ampere. E aí agora eu posso fazer o seguinte. Agora que eu sei a corrente IB, eu posso falar que U é igual ao RB vezes o IB. E com isso eu tiro quem é o RB. O RB vai ser o U, que é 12, dividido por 1,5. E aí quando a gente faz essa conta, a gente vai encontrar 8 ohms. São esses 8 ohms aqui, esse 24 dividido por 3. Bom, com esses 8 ohms, eu sei que 6 mais o R que eu quero, porque esses dois caras estão em série, esses dois carinhas aqui estão em série, tá? Então, esses 8 ohms é a resistência equivalente desse conjunto. Então, eu posso escrever essa resistência equivalente como sendo 6 mais R, que é a soma dos dois, e isso é igual a 8. E aí, fazendo isso, a gente encontra o R igual a 2, que a gente achou aqui em cima. Tá? Então, você tinha um jeito mais longo e um jeito mais curto de resolver o problema. O jeito mais curto era perceber se a corrente em B é o triplo, é porque a resistência em B é 1/3. E aí, com isso, a gente resolveu o problema rapidinho. Se você não sacasse isso, você poderia perceber e ir por esse segundo caminho que eu fiz de achar as correntes e usar a lei de Ohm aqui 2 vezes. Beleza? Então, era uma questão aqui um pouco mais conteudista, no fundo, né? A gente precisava conhecer aí um pouquinho aí de circuitos em série, paralelo, e como a corrente se divide num circuito em paralelo. Tá? Mas assim, é um exercício super tradicional. Tá? Quem aprendeu circuitos bem, com certeza aprendeu a fazer, estudou isso bem, com certeza resolveu vários exercícios de analisar como que a corrente se divide num circuito em paralelo. Então, essa questão, para um candidato bem preparado, que estudou legal, uma questão bem tradicional que não deve ter trazido nenhum problema. Legal? Bom, vamos agora para a última questão, que é a questão 40, a tradicional questão de ondas, né? Sempre cai uma questão de ondas, né? O tradicional V igual a lambda F. Sempre cai uma questãozinha disso aqui nas provas da Unicamp também, e não foi diferente esse ano, né? Coisas que sempre caem na Unicamp, uma questão de velocidade média, a primeira questão da prova,
ou velocidade movimento uniforme, né, que era o caso, uma questão de calorimetria e uma questão de ondulatória de V igual a lambda F. Esses assuntos caem em todas as provas da Unicamp, primeira fase, sempre vai cair esses assuntos, beleza? Bom, então ele fala assim, um dos fatores que determinam a capacidade de armazenamento de dados nos discos laser é o comprimento de onda do laser usado para a gravação de leitura. Ver a figura abaixo. Isso porque o diâmetro D do feixe de laser no ponto de leitura do disco é diretamente proporcional ao comprimento de onda lambda. No caso do Blu-ray, usa-se um comprimento de onda na faixa do azul, daí o nome em inglês, Blu-ray, né? Raio azul. Ray é raio, Blue, vocês sabem, né? Azul. Que é a menor que a do CD e do DVD. As lentes utilizadas no leitor do Blu-ray são tais que vale a relação. O diâmetro do Blu-ray, né, o diâmetro do feixe de laser, é aproximadamente 1.2 o comprimento do feixe de laser. Tá? E aí, gente, o que a gente vai fazer? Ele deu para a gente o diâmetro do feixe de laser e quer saber qual é a frequência do laser. Bom, com o diâmetro e usando essa relação, a gente vai tirar o lambda. Com o lambda, que é o comprimento de onda, a gente vai no V igual a lambda F e acha a frequência. Legal? Então vamos lá. O lambda do Blu-ray vai ser 480 nanômetros. Esse Nzinho aqui ó, é o nanômetro. A gente troca ele por um 10 a menos 9, tá? Em metros. Dividido por 1.2. E aí eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou escrever isso aqui como sendo um 4.8 10 elevado a... isso aqui é 4.8 10 ao quadrado. Então fica 4.8 10 a menos 7. Porque isso aqui, ó, o 480, ele pode ser escrito como 4.8 10 ao quadrado. Aí se junta esse 10 ao quadrado com 10 a menos 9, dá o 10 a menos 7. E por que eu escrevi como 4.8? Porque aí, ó, isso aqui dá uma divisão perfeitinha pra gente. 4.8 por 12 vai dar 4. E aí eu acho que o comprimento de onda do Blu-ray é da ordem aqui de 4 10 a menos 7 metros. Ou 400 nanômetros, tudo bem? Tá? É o comprimento de onda. Só uma curiosidade, gente. A faixa do visível ela vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Onde o 400 nanômetros corresponde ao menor comprimento de onda, maior frequência, que é o violeta, o azul, tudo bem? Que corresponde ao Blu-ray. E os 700 nanômetros corresponde ali ao vermelho, maior comprimento de onda, menor frequência. Legal? Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Não tinha que ter decorado isso nem nada, tá? Não é para decorar esses números, tá? Nessa questão, repare que a gente chegou nesse valor sem decorar nada, tá? Bom, e agora a gente vai usar o famoso V igual a lambda F. A velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, tá? No caso, qual é a velocidade de propagação? Repara que a questão não deu velocidade de propagação. Acontece que lá no início da prova, antes de começar as questões de física, tinha uma informaçãozinha. Deixa eu pegar ela para vocês, colocar aqui em cima, para mostrar para vocês. Vou colocar ela aqui para mostrar para vocês que tinha uma informação lá no começo da prova. Ó. Nas questões 33 a 44, sempre que necessário, use π igual a 3, a gente já usou isso em duas questões, e g igual a 10. Na real, que agora realmente está faltando uma informação, agora que eu percebi que eles não deram a informação. Deixa eu ver aqui. Real, hein? Tô pegando um problema na prova. Na primeira vez que eu li as questões eu não tinha achado. Eu achei que aqui nessa parte inicial eles tivessem dado pra gente a velocidade da luz, mas eles não deram. Né? Eles não deram a velocidade da luz no vácuo. Isso é um problema, tá, gente? Isso é um problema da prova, tá? A questão deveria ter fornecido isso aqui para vocês, ó, que é a velocidade da luz no vácuo. Muitas vezes a gente usa a letra C, né? É 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A questão não forneceu isso, tá? Deveria ter fornecido. Inclusive, né? Aí eu não sei como que... Aí é uma questão meio polêmica para ver se anula ou não a questão, né? Porque aí tem que ver se a Unicamp exige que os candidatos saibam isso aqui, tá? Ou não, tá? Porque eu não acho que isso aqui devia ser uma exigência, que as pessoas deveriam saber o valor disso aqui, tá? Mas a Unicamp pode considerar que seja uma exigência. E aí a questão segue válida. Agora,
É uma questão aqui que dá para ter uma discussãozinha se ela poderia ou não ser anulada por causa disso. Eu, sinceramente, acho que ela deveria ser anulada por causa disso. Tá? Eu acho que sempre que uma questão quer que você calcule, você use a velocidade da luz, o valor da velocidade da luz, ela precisa dar esse valor para você. Tá? Não é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam ter decoradas. Tudo bem? Mas ok, vamos terminar a questão da mesma forma. A gente vai escrever aqui ó, que o F é o 3 vezes 10 à oitava dividido por 4, 10 a menos 7. 3 dividido por 4 dá 0,75. 10 a oitava por 10 a menos 7 dá 10 a 15 Hz. E aí eu posso escrever isso aqui como sendo 7,5, 10 a 14 Hz, o que resolve a questão com a alternativa D. Então era uma questão muito bonitinha, uma questão muito bem feita, tranquila, né? Tradicional também. Só que realmente foi um pecado da Unicamp aqui. Né? Eu até achei que eles tinham dado lá no início das questões, né? Porque geralmente é assim que eles fazem, eles deram o Pi e o G. O G a gente nem usou, né? Não lembro, acho que a gente não usou o G na prova. Mas a gente usou a velocidade da luz, então que foi uma gafe da Unicamp. Ele devia ter colocado aqui, ó. Eles tinham que ter escrito C igual a 3, 10 a oitava metros por segundo. Tá? E aí isso pode ter atrapalhado algumas pessoas, né? As pessoas podem ter pensado, bom, mas legal, eu tenho o comprimento de onda, mas eu não tenho a velocidade, eu não sei o valor da velocidade, como que eu vou achar a frequência, né? Então, se as pessoas não tinham decorado isso, que é a velocidade de propagação da luz, né? Elas não teriam resolvido o problema, elas não conseguiriam resolver o problema. Então, eu considero um problema da questão. Legal? Mas ok, resolvemos a questão, chegamos aqui na resposta. E é isso. Então, no geral, foi uma prova muito bem feita, tá? As 8 questões muito bem feitas, tirando essa. Então, essa questão aqui a gente coloca um asterisco nela, tá? Uma questão aqui um pouquinho problemática. Eu considerei, então, aí 2 questões mais difíceis, né? Que foram as questões 39 e 37, com a 37 sendo a mais difícil. Eu considerei aqui as questões 33, 34, 35, 36 e 38 como sendo fáceis, as questões 37 e 38 como sendo médias, e a questão 40 eu considero ela como fácil, mas com esse problema ela tem esse detalhezinho aqui especial que a gente esqueceu, que eles esqueceram de colocar a velocidade da luz. Legal? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um bom desempenho. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, por favor, deem um like para dar uma ajuda aqui pra gente, para eu continuar produzindo. Prometo que amanhã eu volto com a resolução da segunda prova, tá? No domingo eu venho com a resolução da FUVEST, tudo bem? E aí, é isso, gente. Obrigado.